Soja segue como destaque entre os grãos, com estimativa de produção em 82 milhões de toneladas. A safra de grãos 2012-2013 deve atingir 183,5 milhões de toneladas, aponta a Conab. Aumento de 10,5% sobre as 166,1 milhões de toneladas da temporada anterior. O resultado foi divulgado durante o 6º levantamento da safra atual. Em relação ao último levantamento, houve redução de 0,8% na estimativa. O motivo da diminuição se deve às condições climáticas adversas no período da pesquisa, como o excesso de chuva na região centro-oeste e a estiagem no sul do país. A soja segue como destaque entre os grãos, com um crescimento de 23,6%. O milho, segunda safra, também apresenta bom desempenho, com aumento de 5,5% sobre as 39,1 milhões de toneladas do último ano, chegando a 41,2 milhões de toneladas. Este número supera a produção do milho primeira safra, estimada em 34,7 milhões de toneladas. O arroz é outro grão que obteve crescimento de 3,9% ao passar das 11,6 milhões de toneladas para 12 milhões de toneladas. Bom, falando de super safra. Com a estimativa de crescimento da super safra, os grãos começam a ser escoados e motoristas encaram estradas em péssimas condições e longas esperas nas filas dos portos. O caos logístico há muito é anunciado por analistas e representantes do setor agrícola. A super safra de grãos, combinada com a falta de infraestrutura nas estradas e a burocracia destes portos, resultam em transtornos e prejudica o tráfego urbano das cidades vizinhas. A super safra de grãos provoca filas de caminhões pelo Brasil. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de grãos pode atingir o recorde de 185 milhões de toneladas. Na BR-364, que dá acesso ao terminal rodoferroviário de Alto Araguaia e Mato Grosso, o congestionamento chegou a 60 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização para tentar ordenar o tráfego. No litoral paulista, a fila para chegar ao Porto de Santos passou de 16 quilômetros. Fica então o alerta, atenção redobrada nas estradas. Representantes do cooperativismo e associativismo reuniram para discutir diretrizes da categoria. Veja no Giro Rápido do Agronegócio com o canal de notícias de Brasília. Entidades que fazem parte dos setores do cooperativismo e associativismo realizaram a primeira reunião do ano de 2013 no Ministério da Agricultura para discutir as diretrizes de desenvolvimento da categoria. As representações fazem parte da Câmara Temática do Cooperativismo Agropecuário, que compõe 21 integrantes. Na reunião, vários segmentos da sociedade estiveram presentes, organizações do setor produtivo, sindicatos, associações e representantes do governo. A Câmara do Cooperativismo, ela agrega todas as forças que compõem esse cooperativismo e vai fortalecer as diretrizes de políticas públicas traçadas dentro desta cadeia. Então a Câmara de Cooperativismo ela vem para fortalecer não só o sistema cooperativo, vai fortalecer através de políticas públicas que a gente pode traçar com maior clareza, com maior participação das entidades envolvidas. Na reunião, houve também a apresentação do Plano Safra, tópico já reivindicado pelo segmento no ano passado. O Plano Safra, a posição do ministro Mendes com relação a ele, foi sempre que a gente tivesse uma política agrícola antecipada, parametrizada, plurianual, e dentro desse processo estamos aí, já com a Secretaria de Política Agrícola, antecipando já o plano de safra de inverno, em breve já estará sendo lançado. E hoje aqui na Câmara Setorial, o que nós estamos debatendo é que o setor cooperativo, e aí quando eu falo são cooperativas pequenas, médias, grandes, cooperativas de crédito, possa ter um plano agrícola agropecuário que as integrem não só na base de um capital de giro, mas sim de programas que a gente possa desenvolver a cooperação entre as pessoas, entre os produtores rurais, entre aqueles que fazem do seu trabalho a produção desse país. Hoje, 22% do crédito agrícola brasileiro passa pelas cooperativas de crédito.
e evidentemente eles estão associados a cooperativas de produção que passa 50% da produção agrícola do país, da produção de grãos. Se nós tivermos aí uma produção como está sendo projetada pela Conab em 185 milhões de toneladas, metade disso, ou seja, quase 100 milhões de toneladas de grãos do país, passa pelo setor cooperativo, passa pela associação, passa por esse espírito que nós precisamos fortalecer, que é a união das pessoas. Outro ponto apresentado durante a reunião abordou as soluções educacionais e capacitações para os grupos que compõem o cenário de cooperação. Segundo o representante do Núcleo de Associativismo do SEBRAE, Reginaldo Barroso, um segmento que vem crescendo bastante é o da economia solidária. O SEBRAE apresentou o conjunto de soluções do SEBRAE para a área de cooperação e liderança. Estão sendo apresentados os planos safras, o plano safra agora, nesse momento, e o presidente Márcio, ele está já fazendo alguns encaminhamentos, alguns pontos já foram definidos, uma de que a ideia da questão da cooperação já esteja mais forte no próximo plano safra. E o grande mérito dessa Câmara Setorial é que ela consegue organizar um conjunto de atores públicos e privados empunhando a bandeira da cooperação. E o que foi apontado aqui hoje, inclusive na apresentação nossa do SEBRAE, é de que não existe civilização sem cooperação. Existem hoje no planeta 700 mil cooperativas, envolvendo mais de 1 bilhão de pessoas diretamente. Indiretamente a gente pode colocar 3 bilhões de pessoas. Então, diretamente, 1 em cada 7 pessoas no planeta estão envolvidos em cooperativas. Um fenômeno interessante que está acontecendo também, quase que vindo da base da sociedade, um fenômeno quase que espontâneo, são a organização da economia solidária. Existem hoje, só na área de economia solidária, mais de 30 mil estabelecimentos no país, envolvendo recursos da ordem de 12,5 milhões de reais por ano e um universo de 2,3 milhões de pessoas. Então nós temos um processo de cooperação crescendo fortemente. As cooperativas estão crescendo em média 11% ao ano, enquanto a economia como um todo está decrescendo. A cooperativismo está crescendo no Brasil e no mundo. E no Brasil, só as cooperativas movimentam cerca de 6% do PIB brasileiro. Que são, o movimento hoje do sistema cooperativismo é mais de 250 bilhões de reais ano. Atualmente, o cooperativismo é um dos setores que mais geram emprego no país. De acordo com o Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural do MAPA, são pelo menos 300 mil postos diretos, com receita de 200 bilhões anuais. No próximo bloco, a estreia do quadro Música e Prosa, já aqui no Cerrado Rural.